Senhores vereadores, cidadãos presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, a todos um bom dia. Damos início à 7ª sessão extraordinária da 19ª legislatura. Solicito ao senhor secretário, vereador Leandro Monteiro, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e um ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som também desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos agora o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar os vereadores Ricardo Rio e vereador Douglinhas Knaif. José Roberto Batista Júnior. Amaury Carlos Caboclo. Otacílio Alves de Amorim Neto. Jamilson de Souza. Paulo Roberto Pereira. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Leandro Monteiro de Siqueira. Clemente da Silva Lima Júnior. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Daniel Rodrigues Faustino. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Vanes Aparecida Pereira da Costa. A ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, vereador Júnior Batista. Segundo, vereador Amaury Mecânico. Terceiro, vereador Otacílio Amorim. Quarto, vereador Jamilson do Hospital. Quinto, vereador Paulo Japonês. Em sexto, vereador Douglas Knaif, advogado. Sétimo, vereador Leandro Monteiro. Oitavo, vereador Joninho do PEG Pag Lima. Nono, vereador professor Rodrigo Andrade. Décimo, vereador Daniel Faustino. 11º, vereador Fábio Santos. 12º, vereador Ricardo Rio. 13º, vereadora Vane Generoso. Dando início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria: parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2022 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, processo TC 004319.989.22-4. Para conhecimento de todos, informo que, no decorrer aí do trâmite do processo autuado nesta Casa Legislativa, que trata do parecer em questão, todos os procedimentos regimentais e legais, sobretudo os relacionados ao princípio do contraditório e também da ampla defesa, bem como a transferência, ou melhor, ratificando aqui a transparência e publicidade também dos atos públicos,
foram devidamente observados e seguidos. Dessa forma, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos seguintes documentos relativos às contas municipais de 2022. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa. Terceiro, defesa escrita apresentada pelo senhor Antônio Takashi Sassada, prefeito municipal do exercício 2022. Senhor secretário, solicito nova chamada. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenai Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. 13 presentes, nenhuma ausência. Solicito, então, senhor secretário, que o senhor proceda à leitura dos seguintes documentos relativos às contas municipais, como já havia dito, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e também a defesa escrita apresentada pelo senhor Antônio Takashi Sassada, prefeito municipal do exercício 2022. Parecer. TC 004319.989.22.4. Contas anuais. Ementa. Contas de Prefeitura Municipal. Cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Recomendação. Parecer favorável. Vistos relatos e discutidos os autos. Pelo voto dos conselheiros Robson Marinho, presidente e relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, e a segunda Câmara, em sessão de 15 de outubro de 2024, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais, referente ao exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exceção feita aos atos, porventura, pendentes de apreciação por este tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis. Aplicação no ensino, 27,96%. Recursos do Fundeb aplicados no exercício, 100%. Aplicação na valorização dos profissionais da educação, 76,72%. Despesas com pessoal e reflexos, 41,12%. Aplicação na saúde, 27,57%. Transferências ao legislativo regular. Execução orçamentária, superávit, 0,03%. Determinou, por fim, o arquivamento definitivo de eventuais expedientes eletrônicos referenciados, bem como autorizou o arquivamento do processo, quanto oportuno. Publique-se, oficie-se conforme determina a nota de decisão e enviem-se os autos à fiscalização para o que couber. São Paulo, 15 de outubro de 2024. Robson Marinho, presidente e relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ao parecer do Tribunal de Contas, número 0001/2025. Autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2022 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004319.989.224.
Relatório. O parecer referente ao processo, TC parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício de 2022 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004319.989.224, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como os anexos a ele vinculados, foram encaminhados a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Tal parecer analisa as contas administrativas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulistas, referente ao período 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. No primeiro quadrimestre de 2022, por meio dos agentes de fiscalização financeira da Unidade Regional 4, cujo resultado consta do relatório contido anos do processo. Tal inspeção prévia visa contribuir para a tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção de eventuais falhas, resultando numa melhoria das contas apresentadas. Após a análise de tais resultados, o agente da fiscalização da Unidade Regional de Marília, o R4, constatou algumas irregularidades conforme abaixo. Falhas, inadequações constatadas na fiscalização ordenada, educação, infraestrutura e programas suplementares das unidades escolares, existências de obras paralisadas no município, não realização de cardápios adaptados às crianças com necessidades alimentares especiais e não elaboração de fichas técnicas, ponto eletrônico danificado, não cumprimento integral da jornada de trabalho pelo médico selecionado, escalas de horário e trabalho dos servidores da unidades desatualizadas, não a fixação da escala de atendimento e trabalho dos médicos em locais visível ao público, inadequado planejamento com meta do programa genérica, não definido parâmetro para aferição de sua eficácia, praças necessitando de pequenos reparos e reformas e desprovidas em suas maioria de lixeiras, resultado do período que indica tendência ao não cumprimento de aplicação dos recursos do ensino, despesa liquidada com emissão de alertas pelo sistema da UDESP. Resultado apurado no período indica a tendência ao não cumprimento da aplicação do percentual do Fundeb, considerando as despesas empenhadas e liquidadas, com emissão de alertas pelo sistema AUDESP. Resultado do período indica a tendência ao não cumprimento de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, considerando as despesas empenhadas e liquidadas, com emissão de alertas pelo sistema AUDESP. Apurado o déficit da execução orçamentária no período, considerando as despesas empenhadas. Analisando o segundo quadrimestre de 2022, feita pela agente de fiscalização financeira da Unidade Regional 4, cujo resultado consta o relatório contido nos autos do processo, constatou que, com relação aos assuntos tratados no relatório, foram notadas algumas irregularidades conforme abaixo. Falhas, inadequações constatadas na fiscalização ordenada, educação, infraestrutura e programas suplementares das unidades escolares, existências de obras paralisadas no município, necessidade de reforma e adequação nas escolas visitadas, constatadas irregularidades na licitação, contrato e ocorrências de execução do ajuste selecionado. Resultado apurado no período indica tendência ao não cumprimento de aplicação do percentual do Fundeb, considerando as despesas empenhadas com emissão de alertas pelo sistema AUDESP. Resultado do período indica tendência ao não cumprimento de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, considerando as despesas empenhadas com emissão de alertas pelo sistema AUDESP. Apurado o déficit da execução orçamentária no período, considerando as despesas empenhadas.
No relatório da fiscalização final emitido, em conclusão a seus trabalhos, apontou as seguintes ocorrências. A.4. Fiscalização ordenada do período, permanência de algumas irregularidades detectadas na fiscalização ordenada de educação, infraestrutura e programas suplementares das unidades escolares, EMEF Professor Sidney Gomes Salomão. A.5. Fiscalização da atuação do controle interno. Controle interno é instituído com designação de função gratificada. B1. Planejamento das políticas públicas. IPLAN/IEGM. Estagnação em baixo índice de adequação. C. Nessa dimensão do IEGM, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades reincidência. Foram destacadas ocorrências. Não existem mecanismos e acompanhamento da execução das demandas originárias de participação popular. Inadequações na fase de elaboração do planejamento, bem como respectivo corpo técnico da área, que comprovem o aprimoramento dos serviços públicos, colocados à disposição da população e, por consequente, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, Agência 2030. B3. Execução das políticas públicas do ensino IEDUC/IEGM. Estagnação em baixo índice de adequação. C. Nessa dimensão do IGM, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades e reincidência. Foram destacadas ocorrências. Piso salarial dos professores municipais, que é inferior ao piso nacional. Falta de AVCB, além de necessidade de reparos e manutenção, confirmada na fiscalização operacional. Falta de material de higiene, não existe programa de inibição ao absenteísmo e não é informado o valor nutricional dos alimentos nas fichas técnicas elaboradas pela nutricionista, que comprovem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. B4. Execução das políticas públicas do saúde e EGM. Estagnação do índice C+. Nessa dimensão, o IGM, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades, reincidência. Resposta retificada por essa fiscalização na validação. Foram destacadas ocorrências, parte das metas do Plano Municipal de Saúde não atingida. Nenhum dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal possuía AVCB, vigente em 2022. Falta de controle de absenteísmo de exames médicos da atenção primária. Não cumprimento dos horários pré-estabelecidos para o médico. Não a fixação da escala de horários de atendimento em local visível ao público, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas dos Objetivos e Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. B5. Execução das políticas públicas ambientais, IAMB/IEGM. Estagnação no índice C+. Nessa dimensão do IEGM, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades e reincidência. Foram destacadas ocorrências, falta de ações para estimular o uso racional de recursos naturais, falta de fiscalizações periódicas quanto ao uso do fogo,
não possui o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, PGRCC, ocasionando acúmulos ou descartes em locais inadequados, existências de pontos de descarte irregular de lixo, situação constatada durante a inspeção, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas, dos objetivos e do desenvolvimento sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. B6. Execução das políticas públicas de infraestrutura e cidade/IEGM. Permanência de falhas apontadas na visita realizada quando da fiscalização do primeiro quadrimestre, além de outras identificadas na fiscalização de fechamento do exercício. Nas praças do município, tais como falta de lixeiras, lixo acumulado, bancos e mesas danificadas, calçadas irregulares e falta de manutenção na jardinagem. Inadequado planejamento, com meta do programa genérica, não definindo parâmetro para aferição de sua eficácia. B6.1. Seletividade, contrato. Contrato selecionado cujo acompanhamento da execução relatou falhas que podem impactar a política pública envolvida, qual seja urbanismo, turismo. B7. Execução das políticas públicas de tecnologia da informação, IGOV-TI/IEGM. Estagnação do índice C+, nessa dimensão do IGM em relação ao exercício anterior, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades, reincidência. Foram destacadas ocorrências. Não há programas periódicos de capacitação e atualização para o pessoal da área de TI. Inexistências de planos de diretor de tecnologia da informação, PDTI, e ausências de planos de continuidade dos serviços de TI, que comprometem o aprimoramento dos servidores públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, além do atingimento das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. C1.4. Dívida de longo prazo. Falha na contabilização de passivos de longo prazo. C1.7.3. Regime próprio de providência. Em 31/12/2022, o certificado de regularidade previdenciária encontrava-se vencido, o qual foi regularizado em 11/1/2023 por determinação judicial. C.1.10. Demais aspectos sobre recursos humanos. Inexistências de regulamentação das atribuições dos cargos em comissão, reincidência. Inexistências de requisito escolaridade para a nomeação dos cargos comissionados, sendo que a escolaridade de alguns ocupantes se mostra incompatível com as atribuições dos cargos, inclusive por estarem em posição hierárquica acima dos demais cargos da administração, reincidência. C.1.10.2. Pagamento excessivo de horas extras. Realização excessiva e contumax de horas extras por parte de alguns servidores do órgão, descaracterizando eventualidades capazes de justificar o vulto de tais despesas. D.1. Aplicação por determinação constitucional e legal no ensino. Saldo financeiro da conta do Fundeb apresenta divergência, saldo maior, evidenciando inadequado gerenciamento das contas e valores. D.1.3. Demais apurações sobre o Fundeb. Em que pese a titularidade da conta do Fundeb seja do Departamento de Educação. Os responsáveis pela movimentação são o prefeito e o tesoureiro.
O município não atendeu a uma condicionalidade, critérios de méritos e desempenho ou escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre os candidatos aprovados em avaliação de mérito e desempenho, para habilitar-se para o recebimento das complementações do VAR. D1.4. Demais informações sobre o ensino. A rede municipal não oferece educação em tempo integral, em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos de educação básica, meta 6 do PNE. O município não cumpriu o piso nacional do Magistério Público de Educação Básica no exercício em exame. D.1.5. Controle social, ensino. O Conselho não supervisionou o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual. D.2. Aplicação por determinação constitucional e legal na saúde. Receita da cota parte do FPM. Contabiliza em código contábil incorreto, distorcendo a base de cálculo para aplicação na saúde. Receitas de impostos. E.2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Divergência entre os dados da origem e aqueles prestados ao sistema da Aldesp / IGM reincidência. F.1. Perspectivas de atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nas análises comparativas dos quesitos do IGM com os ODSs, foram constatadas diversas inadequações às metas propostas pela Agenda de 2030. F.2. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Descumprimento de recomendações dessa Corte de Contas. A Assessoria Técnica Jurídica, ATJ, apresentou sua conclusão no sentido da aprovação das contas em exame, com recomendação no sentido que adote medidas eficazes para melhorar os índices de eficiências da gestão municipal e EGM e regularize os apontamentos constatados no relatório de fiscalização. O Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador de contas, manifestou pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de 2022, em especial pelos seguintes motivos. 1. IEGM, desempenho insatisfatório da gestão de políticas públicas municipais, com a obtenção de notas abaixo da linha de efetividade C+, C, por 4 exercícios consecutivos, reincidência. 2. Itens A4, B3, B4. Fragilidade operacional das políticas públicas dos setores de educação e saúde, em prejuízo à dimensão qualitativa dos investimentos constitucionais obrigatórios. Artigos 198 e 212 da CF. 3. Item B3. Lacunas na gestão educacional, com destaque para a insuficiência de vaga em turno integral. Meta 6 do PNE. Necessidade de manutenção predial em todas as unidades da rede municipal de ensino. Falhas de acessibilidade e faltas de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros. 4. Item B4. Deficiência na saúde municipal, com descumprimento das metas do Plano Municipal da área. Falhas nos controles de frequências e escalas de profissionais médicos e carência do AVCB em todos os estabelecimentos municipais. 5. Item B1.10.3. Pagamento habitual e expressivos de horas extras, podendo acarretar prejuízos à saúde e segurança dos servidores, até mesmo de terceiros, e também ônus ao erário, diante de eventuais ações trabalhistas. E 6. Item D.14. Inobservância do piso salarial nacional do magistério
em afronta ao artigo 206, 8 da Constituição Federal e aos artigos 2, 1 e o 6º da Lei Federal de número 11.738/2008. Ademais, impede que a administração adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Artigo 71, inciso 9, da Constituição Federal e artigo 33, inciso 10, da Constituição Estadual. E aprimore a gestão dos seguintes pontos. 1. Itens A4, B1, B3, B4, B5, B6 e B7. O time providências para solução de fragilidade e deficiências constatadas por meio do IGM/TCESP e das conclusões de rotina de fiscalização ordenada, conferindo maior qualidade e efetividade aos serviços prestados à população. 2. Item A5. Aprimore-se a atuação dos sistemas de controle interno, observando as orientações do Manual Controle Interno 8, tendo em vista fiel cumprimento do disposto no artigo 74 da CF/88. 3. Item C1.4, D.1, D.2 e E.2. Proceda à correta escrituração contábil de suas receitas e despesas e atende para a fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP/IEGM, em estrita observância aos princípios da transparência. Artigo 1 da LRF e da evidenciação contábil. Artigo 83 da Lei Federal número 4.320/64. 4. Item C1.10. O time, a definição legal das atribuições e dos requisitos de escolaridade dos cargos de livre provimento, observando a compatibilidade perante os perfis de direção, chefia e assessoramento nos termos do artigo 37, inciso 5, da SF. 5. Item D, 1.3. Regularize a movimentação bancária do Fundeb, de ser operada pelo setor responsável pela atividade educacional no município, na conformidade do artigo 69 da Lei Federal número 9.394/1996. 6. Item D.1.5. Promova a efetiva atuação do Conselho do Controle Social do Ensino. 7. Item F.1. Imprima esforços necessários ao cumprimento das metas e dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E 8. Item F.2. Atendam às instruções e deliberações da Corte de Contas. Em 15 de 10 de 2024, a segunda Câmara do TCE apresentou seu relatório, com voto pela emissão de parecer favorável às contas de 2022 da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, determinando a margem do parecer e recomendações para atenção aos seguintes pontos. Elimine falhas que impeçam o regular funcionamento do controle interno, observando ao artigo 74 da Constituição Federal e ao disposto do Comunicado SDG número 35/15, em especial que observe a adequação da nomeação do controle interno. Sane as irregularidades observadas quando a fiscalização ordenada de unidades escolares, infraestrutura e programas suplementares. Contabilize em código contábil apropriado a receita da cota parte do FPM. Adotar medidas para proporcionar ensino em tempo integral, no mínimo em 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Meta 6 do PNE, Lei número 3005/2014. Observe o piso nacional do magistério. Observe a fidedignidade dos dados enviados aos sistemas AUDESP.
Adote medidas para que permaneçam no quadro de pessoal apenas aqueles comissionados voltados para o desempenho de funções de direção, chefias ou assessoramento, atendendo-se assim ao disposto do inciso 5 do artigo 37 da CF. Regulamente as atribuições dos cargos em comissão e os níveis de escolaridades adequados, atendendo-se ao comunicado SDG número 32/15. Observe as disposições da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Transparência Fiscal e atenda às instruções e recomendações do Tribunal. Dessa forma, em sessão de 14/11/2023, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável, considerando como definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 27,96%, recursos do Fundeb, 100%, magistério, Fundeb, 76,72%. Despesas com pessoal, 41,12%. Aplicação na saúde, 27,57%. Superávit orçamentário, 0,03%. Transferências ao Legislativo regular. No que tange à competência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, bem como na das respectivas entidades de administração direta ou indireta, e na das fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e renúncias de receitas. De praxe, a coleta de informações pelo TCESP é efetuada mediante ao sistema Aldesp, cujos dados são encaminhados àquele órgão via internet pelo órgão público, e também mediante fiscalização anual in loco, que dá a origem ao relatório próprio. Assim, o relator Robson Marinho votou pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2022, sem embargo das advertências e recomendações ao Executivo. Diante de todo o exposto, avalio estar apropriada a manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que sugere a aprovação das contas do Executivo Municipal na gestão 2022. Voto do relator. Analisados todos os aspectos que me competem, apresento o meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual contém manifestação favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referentes ao ano de 2022. Palácio Legislativo, Água Grande, 19 de março de 2025. José Roberto Batista Júnior, relator. Parecer de comissão, 12/2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ao parecer do Tribunal de Contas, número 0001/2025. Autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício de 2022 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004319.89.224. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo-se seus membros nessa data, após ouvir os argumentos do nobre vereador relator, faz do competente relatório ao seu parecer. Portanto, essa comissão emite parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas número 001/2025, referente ao processo TC 004319.8989.224, ratificando a manifestação favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
a aprovação das contas administrativas do Executivo Municipal, referentes ao ano de 2022, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 19 de março de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ricardo Rio Menezes Vilarino, presidente da comissão, Clemente da Silva Lima Júnior, vice-presidente, e José Roberto Batista Júnior, secretário e relator. Excelentíssimo vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista. Processo TC número 004319 989 224. Antônio Takashi Sazada, prefeito do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Tendo em vista a notificação de 8 de abril de 2025, vem respeitosamente apresentar defesa em face do parecer favorável exarado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de outubro de 2024, aportando razões através da peça anexa. Nesses termos, pede deferimento. Paraguaçu Paulista, na data da assinatura. Antônio Takashi Sazada, prefeito do município de Paraguaçu Paulista. Razões de defesa. 1. Do cenário fástico. A Câmara do município de Paraguaçu Paulista, por intermédio do seu ilustre presidente, vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, envia notificação ao prefeito do município, informando-lhe que informando que envia a notificação ao prefeito do município, informando-lhe que será realizada no dia 28 de abril de 2025, segunda-feira, às 9 horas, a sessão de julgamento do parecer favorável das contas do exercício de 2022, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que no mesmo dia, exceção, se assim o desejar, o prefeito poderá apresentar defesa oral ou escrita. Essa é a síntese. 2. Do mérito. Em sede de preliminar, convém deixar claro que as contas de execução orçamentária do exercício findo são de responsabilidade do prefeito municipal, por conta de comando constitucional encartado no 2º do artigo 31 da Constituição Federal. In verbis. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 3. Do processo de prestação de contas. As contas que os prefeitos devem prestar anualmente têm matriz constitucional, C.F. artigo 31, 2, pautada no sistema de controle externo que envolve 2 etapas sucessivas, Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Poder Legislativo e Câmara Municipal. A primeira etapa consiste na prestação de contas do exercício financeiro encerrado, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, após detalhada análise dos papéis apresentados, emite o exercício de sua competência pautada no artigo 2, inciso 2 da Lei Complementar número 709/93, um parecer de regularidade ou não das contas. Trata-se do parecer técnico jurídico contábil, com força quase decisiva, pontua o saudoso constitucionalista Celso Ribeira Bastos. Comentários à Constituição do Brasil, 1993. Saraiva, tomo 2, 3º volume. Em caso concluída a fase introdutória, foi exarado o parecer favorável, submetido ao julgamento na sessão de 15 de outubro de 2024, na segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo sido aprovado o voto do relator com a seguinte: ementa, contas de Prefeitura Municipal,
cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Recomendação: parecer favorável. Exarado o parecer prévio, o processo é submetido a julgamento de uma das câmaras do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, diz o artigo 31, 2, parte 2 da Constituição Federal. Neste passo, cabe pontuar que, nos termos do disposto no artigo 70 da Lei Complementar 709/93, o parecer das contas do exercício de 2022 transitou em julgado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 12 de dezembro de 2024. E, por todo o exposto, requer a essa respeitável Casa Legislativa que seja acolhido o parecer favorável do Tribunal de Contas, com a aprovação das contas públicas por medida de justiça. Termos em que pede deferimento: Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital. Antônio Takashi Sazada, prefeito. Efetuadas as leituras necessárias, passaremos agora para a apreciação das contas municipais 2022. Coloco em apreciação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável às contas do município de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício 2022, processo TC 004319.989.22-4. Comunico que, primeiramente, os vereadores interessados poderão fazer o uso da tribuna pelo tempo máximo de 10 minutos cada um, conforme prevê o inciso 2 do artigo 244 do Regimento Interno, não sendo permitido os apartes. Em seguida, a palavra será franqueada à defesa oral das contas. Dessa forma, está em discussão o parecer. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa através do presidente, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa, ao público aqui presente, especial provedor da Santa Casa, Betinho, seja sempre bem-vindo. Eu não poderia deixar de vir aqui porque algumas pessoas nos questionaram, né? Quem leu o relatório, quem leu todo o processo das contas do prefeito, viu que o MP, né, pediu no relatório dele a reprova das contas, né, a reprovação das contas. Contudo, o corpo técnico que julga, né, eles pediram a aprovação, com as recomendações de praxe, que sempre fazem. Porque já saímos aí, o pessoal, vocês têm que ir pelo lado do MP, que pediu a reprova, e não pelo lado do Tribunal de Contas. Aqui eu quero mandar um recado. Nós, vereadores, na última sessão, quando a gente reprovou um projeto, fomos acusados de fazer politicagem. Politicagem, senhor presidente, seria se agora nós, agindo com politicagem, deixássemos o bom senso de lado, o senso de justiça de lado, e fôssemos pelo parecer do Ministério Público, pela reprovação das contas, e não pelo parecer final do Tribunal de Contas. Então, politicagem é isso. Se politicagem for reprovar, agir como Câmara de Vereadores e reprovar projeto ruim para a cidade, a gente faz politicagem sim. Tá? Mas quero deixar bem claro aqui, se fôssemos fazer politicagem, nós reprovaríamos as contas do prefeito. Isso é fazer politicagem, mas não é. Isso não seria justo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador que queira fazer o uso da palavra? Vereador Paulo Japonês.
Senhor presidente, quero cumprimentar através do presidente a mesa diretora, servidores desta casa, os vereadores, companheiros de trabalho, provedor do hospital, a diretoria, os que estão nos acompanhando também via online, acompanhando as contas do Executivo Municipal. A gente vê que houve alguns apontamentos, mas o vereador que me antecedeu, o vereador Júnior Batista, ele foi coerente em ver que eu vejo de uma forma que agora vai aparecer muitos professores do Tribunal de Contas para estar avaliando e analisando as contas do Executivo. É tanto que o prefeito não mandou nem a defesa oral aqui para fazer a defesa das contas, uma vez que já foi aprovada as contas. Eu poderia também nem usar da tribuna, uma vez que aprovou as contas. Quando fala dos apontamentos e quando fala do pedido do próprio Ministério Público, isso não leva que eu estou aqui já há algum tempo, né, trabalhando nesta Casa de Lei. E a gente vê a análise de cada prestamento de conta que passou por aqui, os apontamentos, todos, e todo o trabalho feito no município, desde que começou as leis, operar as leis, legislação, tem apontamentos. Não tem prefeito que não tem apontamentos, não tem exercício em qualquer outro lugar, na cidade, que não vai ter apontamento. Tem um apontamento, sim, só uma correção. Eu falo nos 3 sinais, né? Amarelo, vermelho e o verde. O amarelo é indicador, né? E vê e chama ao executivo, dando esse sinal de algumas coisas que pode levar até o sinal vermelho. Mas eles estudando, os técnicos eles deu favorável às contas do prefeito. Uma vez, como disse o vereador que me antecedeu, tem muitos que estão pedindo para rejeitar as contas onde os técnicos principais, os professores, já estudou e deu favorável. Como nós, vereador, temos um poder de votar favorável ou contrário, nós podemos até derrubar a tese, né, do Tribunal de Contas, como nessa casa aqui já houve, né, esse ato de derrubar a tese do Tribunal de Contas. Mas como? Quando foi rejeitadas as contas, né, de prefeitos, e esta casa opinou, entendeu, por dar favorável devido à análise que nós fizemos, o disposto, né, que houve no momento, a dificuldade que houve do prefeito que estava sentado na cadeira, em fazer o seu trabalho como deveria ter sido feito. E o que aconteceu nessa casa aqui? Unanimemente, nós derrubamos a tese do Tribunal de Contas, uma vez que deu rejeitadas as contas do Executivo. Não é o caso dessa agora. Agora, a análise principal foi favorável. Não tem como nós passar por cima do Tribunal de Contas e votar contrário. Apontamento sempre há. Não tem prefeito que não trabalha com apontamento, não tem presidente de Câmara que não trabalha com apontamento. Vai ter o apontamento, vai ter o alerta, o dispositivo de alerta, para que, no próximo ano, a gente vê, né, quem está executando e vê aonde tem ali as falhas e corrigir, que são a correção. Mas a principal tese do Tribunal de Contas foi dar o parecer favorável às contas do Executivo. E isso é o que garante, né, que o prefeito fez um bom trabalho. Ainda com o apontamento, ele atingiu a meta adequada, ele atingiu, né, a meta de cumprimento da lei. Agora, é incrível que em todos os lugares, não vou generalizar, que tem a politicagem, como diz o vereador que me entendeu, que tem aqueles que estão por trás do cenário, a gente não generaliza, que quer que
seja do jeito dele. Ele senta na cadeira do prefeito sem ter recebido o diploma de prefeito. Ele executa sem estar na cadeira do prefeito. Tem outros que sentam na cadeira do vereador e não é vereador. Eles chegam nas redes sociais, eles rebentam os vereadores, eles rebentam, como tem sido o caso. O cidadão, ele está lá, ele não entende, eu não vou generalizar, mas muito nem entende de leis, e ele nem sabe o que está acontecendo, ele entra na rede social e rebenta os vereadores, não respeitando, uma vez até mesmo respondendo por isso, porque responde. Tem uns aí que já vão responder devido ao seu comportamento desagradável nas redes sociais. Eu não estou aqui fazendo desabafo, não, que é só votar contra o prefeito, sim ou não, e acabou. Mas eu quero falar aí que tem um povo politiqueiro na cidade que, nessa hora, senta na cadeira do professor do Tribunal de Contas, um camarada que estudou, fez as suas faculdades, analisou tecnicamente as contas do executivo, e ele dá favorável. E o camarada que não estudou nada, senta na cadeira do professor e quer reger a Câmara de Vereadores. Quer que seja do jeito dele. Como diz o vereador que me antecedeu, que tem muitos que estão já chegando à madeira como se fosse o professor do Tribunal de Contas. Eu quero dizer, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua cadeira. E vou falar, a túnica de José não é para ajudar, não é para Isacar. Cada um tem as suas vestes próprias, a sua roupa própria. Eu quero dizer que a conta foi aprovada pelo Tribunal de Contas, e esse vereador aqui é coerente nas decisões e nas razões. Quando eu vim aqui na tribuna, aqui, com todo respeito àqueles que costumam chegar à madeira aqui na Câmara de Vereadores, eu quero dizer assim, se inscreva na próxima candidatura e concorra, e depois você senta aqui para você ver se é tão fácil como você diz aí. Essas minhas considerações, presidente, o meu desabafo aí, desculpa aí aos companheiros de trabalho, mas é dessa forma mesmo, o que eu quero falar e o recado que eu quero mandar, eu não meço palavras, não. Muito obrigado, senhor presidente. Quero registrar a presença do gestor da Santa Casa, Betinho Barreto, do nosso provedor também, Ricardo Prado, obrigado pela presença, Danielzinho presente e o Gabriel também, filho do nosso amigo decano. Com a palavra. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão pelos vereadores, informo que esta Câmara Municipal, observando aí o direito constitucional da ampla defesa e também do contraditório, abre espaço para a defesa oral das contas municipais relativas ao ano de 2022. Consulto se o prefeito municipal ou procurador devidamente constituído encontra-se presente no plenário para fazer o uso da palavra para a defesa oral das contas pelo tempo de até 2 horas. Não se encontra. Não havendo interessados na defesa oral das contas, em julgamento passaremos agora para a votação do parecer exarado aí pelo Tribunal de Contas. O artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal determina que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Desta forma, comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição do parecer favorável do Tribunal de Contas, alusivo às contas municipais de 2022, é de maioria qualificada. Lembro que o presidente não vota. Conforme também determina o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do parecer favorável do Tribunal de Contas referente às contas municipais do exercício 2022. O vereador que for favorável ao parecer do Tribunal de Contas 2022, responda sim. O vereador que for contrário ao parecer do Tribunal de Contas, responda não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Amaury Carlos Caboclo. Sim.
Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Jamilson de Souza. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, são 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado pelo plenário o parecer favorável do Tribunal de Contas e, por consequência, estão aprovadas também as contas do município de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício 2022. Terminada a deliberação do parecer do Tribunal de Contas referente às contas municipais de 2022, conforme determina o inciso 3º do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, a mesa diretora irá elaborar agora o projeto de decreto legislativo para ratificar, portanto, a decisão do plenário, o qual será apreciado ainda nesta sessão. Dessa forma, está suspensa a presente sessão para a elaboração do respectivo projeto, em conformidade com o resultado da votação do parecer. Reaberta a sessão, solicito ao senhor secretário que faça nova chamada para a verificação de presença. Amauri Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. 13 presentes, nenhuma ausência. Prosseguindo, passaremos agora para a deliberação do projeto de decreto legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/25, de autoria da mesa diretora da Câmara, para conhecimento do plenário. Projeto de Decreto Legislativo 1/2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista referente ao exercício de 2022. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício de 2022. Em razão da aprovação do parecer favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 004319.89.224. Na 7ª Sessão Extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 28 de abril de 2025. Mesa diretora: Fábio Fernando Siqueira dos Santos, presidente da Câmara; Clemente da Silva Lima Júnior, vice-presidente; Leandro Monteiro de Siqueira, primeiro secretário; Amauri Carlos Caboclo, segundo secretário. Coloco em apreciação o projeto
de decreto legislativo número 001/25, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista referente ao exercício 2022. Comunico que cada vereador terá o tempo máximo de 10 minutos para utilizar da tribuna durante a discussão do projeto. Lembro todos, que está em discussão o projeto de decreto legislativo e não mais o parecer do Tribunal de Contas, que já foi deliberado. Este projeto apenas ratifica e normatiza também a decisão tomada pelo plenário. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição é de maioria qualificada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de decreto legislativo de número 001/25. O vereador que for favorável ao projeto de decreto legislativo responda sim. O vereador que for contrário ao projeto decreto legislativo responda não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Amaury Carlos Caboclo. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Jamilson de Souza. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Douglas Amoir Kenaf Filho. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, são 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O projeto de decreto legislativo de número 001/25 recebeu 12 votos favoráveis. Aprovado o projeto de decreto legislativo, está ratificada a decisão do plenário relativa aí às contas do município de Paraguaçu Paulista, exercício 2022. A promulgação da presidência e também publicação, conforme determina a legislação vigente. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária, desejando mais uma vez um excelente dia e uma abençoada semana a todos os nossos. Muito obrigado.